Karl Marx, A Guerra Civil na França, editora Bom Tempo, edição 2011, coleção Marx e Engels. Segunda mensagem do Conselho Geral sobre a Guerra Franco-Prussiana aos membros da Associação Internacional dos Trabalhadores na Europa e nos Estados Unidos. Páginas 27 a 34. Em nosso primeiro manifesto de 23 de julho dizíamos, cita, o dobre fúnebre do Segundo Império já soou em Paris. O Império terminará como começou, por uma paródia. Mas não nos esqueçamos de que foram os governos e as classes dominantes da Europa que permitiram a Luís Bonaparte encenar por 18 anos a farsa feroz do Império restaurado. Fim da citação. Assim mesmo, antes de as atuais operações de guerra terem começado, já tratávamos os devaneios bonapartistas como uma coisa do passado. Se não nos enganávamos quanto à vitalidade do Segundo Império, tampouco estávamos errados em nosso temor de que a guerra alemã pudesse perder seu caráter estritamente defensivo e degenerar em uma guerra contra o povo francês. A guerra defensiva terminou de fato com a rendição de Luís Bonaparte, a capitulação de Sedan e a proclamação da República em Paris. Mas, muito antes desses eventos, no momento mesmo em que a podridão profunda dos exércitos imperiais tornou-se evidente, a camarilha militar prussiana optou pela conquista, mas havia um desagradável obstáculo em seu caminho, as próprias declarações do rei Guilherme no início da guerra. Em um discurso do trono à dieta da Alemanha do Norte, ele havia declarado solenemente que a guerra era contra o imperador dos franceses e não contra o povo francês. Em 11 de agosto, ele lançara um manifesto à nação francesa em que dizia: porque o imperador Napoleão atacou por terra e mar a nação alemã, que desejava e ainda deseja viver em paz com o povo francês, eu assumi, para repelir essa agressão, o comando dos exércitos alemães e fui levado pelos acontecimentos militares a cruzar as fronteiras da França. Não contente em afirmar o caráter defensivo da guerra pela declaração de que apenas assumira o comando dos exércitos alemães para repelir a agressão, acrescentou que só cruzava as fronteiras da França levado pelos acontecimentos militares. Uma guerra defensiva não exclui, está claro, operações ofensivas, ditada por acontecimentos militares. Assim, esse rei piedoso comprometeu-se perante a França e o mundo a uma guerra estritamente defensiva. Como libertá-lo desse compromisso solene? Os diretores de cena tinham de exibi-lo a ceder resolutamente à exigência indeclinável da nação alemã. Bastou que eles dessem um sinal à classe média alemã liberal, com seus professores, seus capitalistas, seus vereadores e seus escrevinhadores, aquela classe média em que suas lutas por liberdade civil protagonizara em 1846 a 1870 um espetáculo sem precedente de irresolução, incapacidade e covardia, sentiu, é claro, um extremo deleite ao dominar a cena europeia com o ruidoso leão do patriotismo alemão. Nota 1. A exigência por uma anexação da Alsácia e parte da Lorena já se encontrava consideravelmente propagada na opinião pública alemã em agosto de 1870, principalmente por obra do historiador Heinrich von Treitschke. Talvez as pronúncias estejam erradas. Ela reivindicou sua independência civil, simulando impor ao governo prussiano os desígnios secretos daquele mesmo governo. Ela se penitencia por sua duradoura e quase religiosa fé na infalibilidade de Luís Bonaparte, chamado pelo desmembramento da República Francesa. Escutemos por um momento as excelentes razões desses bravos patriotas. Eles não ousam afirmar que o povo da Alsácia e da Lorena anseia pelo abraço alemão. Muito pelo contrário, a fim de punir o seu patriotismo francês, a cidade de Estrasburgo, comandada por uma fortaleza independente em seu interior, foi brutal e barbaramente bombardeada durante 6 dias por granadas alemãs, que a incendiaram totalmente e mataram um grande número de seus indefesos habitantes. Ora, o solo dessas províncias pertenceu em um passado remoto ao antigo Império Alemão. Sendo assim, o solo e os seres humanos que sobre ele cresceram devem ser confiscados como propriedade alemã imprescritível. Se o mapa da Europa tiver de ser refeito com esse espírito de antiquário, não poderemos, de modo algum, nos esquecer que o eleitor de Brandemburgo, pelos seus domínios prussianos, era o vassalo da República Polonesa. Nota 2.
O Ducado da Prússia, que desde 1618 fora regido em união pessoal com o eleitorado de Brandemburgo, obteve em 1657 sua soberania, separando-se da República Aristocrática da Polônia, nota NIA. Os sabichões patriotas, entretanto, exigem a Alsácia e a parte germanófona de Lorena como uma garantia material contra a agressão francesa, porque esse argumento desprezível tem desnorteado muita gente de cabeça fraca. Somos forçados a entrar nessa questão mais profundamente. Não resta dúvida de que a configuração geral da Alsácia, comparada com a margem oposta do Reno, e a presença de uma grande cidade fortificada como Estraburgo, praticamente a meio caminho entre Basel e Germersheim, favorecem muito uma invasão francesa do sul da Alemanha, ao passo que oferecem dificuldades especiais à invasão da França a partir do sul da Alemanha. Além disso, é evidente que a anexação da Alsácia e da Lorena, germanófona, daria ao sul da Alemanha uma fronteira muito mais forte, sem contar que ela teria então o domínio das cumeadas dos Vosges em toda a sua extensão e também das fortalezas que cobrem sua passagem setentrional, ou suas passagens setentrionais. Se Metz também fosse anexada, a França seria certamente privada por um momento de suas duas principais bases de operação contra a Alemanha, mas isso não a impediria de construir uma nova base em Nancy ou Verdun, enquanto que a Alemanha possui Coblença, Mainz, Germersheim, Rastatt e Uri, todas bases de operação contra a França, e fez pleno uso dessas bases nessa guerra, com que demonstração de fair play ela pode invejar a França por Estrasburgo e Metz. As duas únicas fortalezas de alguma importância que esta nação detém naquele lado. Além do mais, Estraburgo só representa uma ameaça para o sul da Alemanha, enquanto o sul da Alemanha for um poder separado da Alemanha do Norte. De 1792 a 1795, o sul da Alemanha jamais foi invadido, partindo-se dessa direção, pois a Prússia encontrava-se engajada na guerra contra a Revolução Francesa. Mas assim que a Prússia retirou-se da guerra unilateralmente, em 1795, e deixou o sul por sua própria conta, iniciaram-se invasões do sul da Alemanha, tendo Estraburgo como base, e essas invasões continuaram até 1809. Nota 3. Com a paz de Basel, em 1795, França e Prússia encerraram suas hostilidades na Guerra da Primeira Coalizão, 1792 e 1797, que ainda continuaria por mais 2 anos. Nota NIA. NEA. O fato é que uma Alemanha unida pode sempre neutralizar Estraburgo e qualquer outro exército francês mediante a concentração de todas as suas tropas, tal como foi feito na guerra atual entre Saarlouis e Landau, e avançando ou dispondo-se à batalha na linha da estrada entre Mainz e Metz. Enquanto a massa das tropas alemãs estivessem lá estacionada, todo o exército francês avançando de Estraburgo em direção ao sul da Alemanha estaria flanqueado e teria sua comunicação ameaçada. Se a presente campanha provou alguma coisa, foi a facilidade de invadir a França a partir da Alemanha. Mas, sinceramente, não é uma completa absurdidade e um anacronismo fazer das considerações militares o princípio pelo qual as fronteiras das nações devem ser fixadas? Se essa regra imperasse, a Áustria ainda teria direito a Veneza e a linha do Mincio, e a França a linha do Reno, a fim de proteger Paris, que certamente está mais aberta para um ataque a partir do nordeste do que Berlim a partir do sudeste. Se os limites tivessem de ser fixados por interesses militares, as reclamações não terão fim, pois toda linha militar é necessariamente defeituosa e pode ser melhorada por anexação de uma porção adicional do território circundante. E, além disso, limites jamais podem ser fixados de modo definitivo e justo, pois têm sempre de ser impostos aos conquistados pelo conquistador, e, por conseguinte, carregam consigo a semente de novas guerras. Tal é a lição de toda a história. É assim com as nações do mesmo modo que com os indivíduos. Para privá-los do poder de ataque, temos de privá-los dos meios de defesa. Temos não apenas de estrangular, mas assassinar.
Se todo conquistador sempre precisou de garantias materiais para romper os nervos de uma nação, o primeiro, Napoleão, o fez mediante o Tratado de Tilsit, nota 4, com a Paz de Tilsit, em 1807, assinada pelo imperador Napoleão I, pelo Tsar Alexandre I da Rússia e pelo rei Frederico Guilherme III da Prússia, encerrava-se a Guerra da Quarta Coalizão de 1806 a 1807, segundo Nia. E pelo modo como ele o executou contra a Prússia e o restante da Alemanha. Porém, poucos anos depois, seu poder gigantesco rachou como cana podre por sobre o povo alemão. O que são as garantias materiais que a Prússia, em seus sonhos mais ferozes, perdeu ou ousou impor à França, comparadas às garantias materiais que o primeiro Napoleão arrancara da própria Prússia? O resultado disso não será pouco desastroso. A história medirá a retribuição prussiana não pela intensidade das milhas quadradas conquistadas da França, mas pela intensidade do crime de reavivar na segunda metade do século XIX a política de conquista. Mas dizem os porta-vozes do patriotismo teutônico, não se deve confundir alemães com franceses. O que nós queremos é não a glória, mas segurança. Os alemães são um povo essencialmente pacífico. Sob sua órbita, sob a tutela, a própria conquista transforma-se em uma condição de guerra futura e uma garantia de paz perpétua. É claro que não foram os alemães que invadiram a França em 1792 pelo motivo sublime de suprimir com suas baionetas a Revolução do século XVIII. Não foram os alemães que sujaram suas mãos na subjugação da Itália, nas opressões da Hungria e no desmembramento da Polônia. Seu atual sistema militar, que divide o corpo inteiro da população masculina capaz em duas partes, uma servindo ao exército na ativa e outra servindo ao exército na reserva, ambas igualmente mantidas em obediência passiva aos chefes por direito divino, um tal sistema militar, está claro, é uma garantia material para a manutenção da paz e a meta última das tendências civilizadoras. Na Alemanha, como em qualquer outro lugar, cabe aos psicofantas dos poderes assegurar que a mentalidade popular seja envenenada pelo incenso da jactância mendaz. Indignados como fingem estar ao vislumbrar as fortalezas francesas em Metz e Estraburgo, esses patriotas alemães não veem nenhum perigo no vasto sistema de fortificações moscovitas em Varsóvia, Modlin e Ivangorod. Enquanto fitam os terrores da invasão imperialista, flertam com a infâmia da tutela autocrática. Assim como em 1865 promessas foram trocadas entre Luiz Bonaparte e Bismarck, assim também em 1870 promessas foram trocadas entre Gortchakov e Bismarck. Assim como Luiz Bonaparte gabou-se de que a guerra de 1866, que resultou na exaustão comum da Áustria e da Prússia, faria dele o árbitro supremo da Alemanha. Assim também Alexandre gabou-se de que a guerra de 1870, que resultou na exaustão comum da Alemanha e da França, faria dele o árbitro supremo do continente ocidental. Assim como o Segundo Império considerou a Confederação Alemã no Norte incompatível com a sua existência, assim também a autocrática Rússia deve considerar-se ameaçada por um Império Alemão sob a liderança prussiana. Tal é a lei do velho sistema político. De acordo com ela, o ganho de um Estado implica a perda de outro. A influência suprema do czar sobre a Europa tem raízes em seu tradicional predomínio sobre a Alemanha. Em um momento em que, na própria Rússia, agitações sociais vulcânicas ameaçam estremecer a base própria da autocracia, poderá o czar dar-se ao luxo de tal perda de prestígio estrangeiro? Os jornais moscovitas já repetem a linguagem dos jornais bonapartistas da guerra de 1866. Será que os patriotas teutônicos realmente acreditam que a paz e a liberdade serão garantidas à Alemanha desse modo, isto é, jogando a França nos braços da Rússia? Se o êxito de suas armas, a arrogância do sucesso e a intriga dinástica conduzirem a Alemanha à expoliação do território francês, então a ela só restarão dois caminhos: ou terá de converter-se a todo custo no instrumento confesso da expansão russa, ou após uma breve trégua preparar-se para outra guerra defensiva. Não uma dessas guerras localizadas, de novo tipo, mas uma guerra de raças, uma guerra contra as raças eslavas e romanas aliadas. A classe trabalhadora alemã apoiou firmemente a guerra a qual não estava em seu poder evitar, como uma guerra pela independência alemã e pela libertação da França e da Europa daquele pestilento pesadelo, o Segundo Império. Foram os operários alemães que, juntamente com os trabalhadores rurais, forneceram aos tendões
e aos músculos das hostes heróicas, deixando para trás suas famílias semi-mortas de fome. Dizimados pela batalha ou pelas batalhas no estrangeiro, em casa eles serão novamente dizimados pela miséria. Agora chegou a sua vez de tomar a frente e exigir garantias. Garantias de que seus imensos sacrifícios não foram em vão, de que eles conquistaram a liberdade, de que a vitória sobre os exércitos imperiais não será, como em 1815, transformada na derrota do povo alemão. E como primeiro dessas garantias, reclamam uma paz honrosa para a França e o reconhecimento da República Francesa. O Comitê Central do Partido Trabalhista Social Democrata da Alemanha lançou em 5 de setembro um manifesto insistindo energicamente nessas garantias. Nós protestamos, dizem eles, cita, contra a anexação da Alsácia e de Lorena. E estamos conscientes de que falamos em nome da classe trabalhadora alemã, no interesse comum da França e da Alemanha, no interesse da civilização ocidental contra a barbárie oriental. Os operários alemães não tolerarão pacificamente a anexação da Alsácia e da Lorena. Estamos fielmente ao lado dos nossos companheiros operários em todos os países para a internacional causa comum do proletariado. Fim da citação. Infelizmente, não podemos ser muito otimistas de seu sucesso imediato. Se os operários franceses fracassaram em deter o agressor em tempos de paz, estarão os operários alemães em melhores condições de deter os vencedores em meio ao clamor das armas? O Manifesto dos Operários Alemães exige a extradição de Louis Bonaparte como um criminoso comum para a República Francesa. Seus governantes já estão, ao contrário, tentando de todas as formas instaurá-lo nas Tulherias como o melhor homem para arruinar a França. Seja como for, a história provará que a classe trabalhadora alemã não é feita do mesmo material maleável da classe média alemã. Eles cumprirão o seu dever. Assim como eles, nós saudamos o advento da República na França, mas, ao mesmo tempo, trabalhamos com suspeitas que assim esperamos provar-se infundadas. Essa república não subverteu o trono, mas apenas tomou o seu lugar que havia vacado. Ela foi proclamada não como uma conquista social, mas como uma medida nacional de defesa. Ela está nas mãos de um governo provisório composto em parte por notórios orleanistas, em parte por republicanos da classe média, sobre alguns dos quais a insurreição de junho de 1848 deixou indelével estigma. A divisão do trabalho entre os membros desse governo parece desconfortável. Os orleanistas apoderaram-se dos baluartes do exército e da polícia, enquanto os republicanos confessos couberam os departamentos de discursos. Algumas de suas primeiras ações demonstram que eles herdaram do império não apenas ruínas, mas também seu pavor da classe trabalhadora. Se impossibilidades eventuais são prometidas em nome da República, com uma fraseologia feroz, isso não se dá com vistas a preparar o alarido por um governo possível. Não está a República, por parte de muitos de seus agentes da classe média, destinada a servir como um meio ou um mero tampão e uma ponte para uma restauração orleanista? A classe trabalhadora francesa se move, portanto, sob circunstâncias de extrema dificuldade. Qualquer tentativa de prejudicar o novo governo na presente crise, quando o inimigo está prestes a bater as portas de Paris, seria uma loucura desesperada. Os operários franceses devem cumprir seus deveres como cidadãos, mas, ao mesmo tempo, não se devem deixar dominar pelos souvenirs nacionais do Primeiro Império. Eles não têm de recapitular o passado, mas sim edificar o futuro. Que eles aperfeiçoem calma e decididamente as oportunidades da liberdade republicana para a obra de suas próprias organizações de classe. Isso lhes dotará de novos poderes hercúleos para a regeneração da França e para a nossa tarefa comum, a emancipação do trabalho. De seus esforços e sabedoria depende o destino da República. Os operários ingleses já tomaram medidas para superar, mediante uma saudável pressão, a relutância de seu governo em reconhecer a República Francesa. A atual dilação do governo britânico é provavelmente sinal de penitência pela guerra anti-jacobina. Nota 5, referência à Guerra da Primeira Coalizão, 1792 a 1797, NIA. E a anterior presa indecente em sancionar o golpe de Estado já citado. Os operários ingleses exigem de seu governo que ele se oponha com todo o seu poder ao desmembramento da França, desmembramento ao qual uma parte da imprensa inglesa é desavergonhada o suficiente para demonstrar seu apoio ululante. É a mesma imprensa que por 20 anos
endeusou Luís Bonaparte como a providência da Europa, que aclamou freneticamente a rebelião dos escravocratas. Agora, como antes, eles trabalham servilmente para os escravocratas. Que as sessões da Associação Internacional dos Trabalhadores em cada país possam estimular as classes trabalhadoras à ação. Se abdicarem de seu dever, se permanecerem passivas, a terrível guerra atual será apenas o prenúncio de conflitos internacionais ainda mais mortíferos e conduzirá em todos os países a um renovado triunfo sobre os operários pelos senhores da espada, da terra e do capital. Dito e feito. Viva la République. Nota da tradução: Viva a República. Conselho Geral: Robert Applegate, Martin J. Blum, Fred Brandnick, Cahill, John Hales, William Hales, George Harris, Fred Lesner, Lopatin, Bellucraft, George Milner, Thomas Montecher, Charles Murray, George Odger, James Parnell, Thunder, Hu, Joseph Shepard, Cowell, Stephen Stowe Schmutz. Secretários correspondentes: Eugène Dupont, França; Hermann Young, Suíça, Holanda, Espanha; Serralier, Bélgica; Karl Marx, Alemanha e Rússia; Giovanni Bora, Itália; Zevi Maurice, Hungria; Anton Zabik, Polônia; James Cohen, Dinamarca; Ecarius, Estados Unidos. William Toussaint, presidente; John Weston, tesoureiro; George Ecarius, secretário-geral. Escritório Haig Holborn, 256, Londres. Londres, 9 de setembro de 1870. Na página 34, há uma gravura da marcha da fuga das cocotes e dos burgueses, com uma citação. As cocotes seguiram o rastro de seus protetores, os fugitivos homens de família, de religião e, acima de tudo, de propriedade. Página 66. Obrigada pela companhia na leitura até aqui. Espero vocês no próximo vídeo, para a próxima leitura.